Investir em fundos imobiliários, sem dúvida, é uma das alternativas mais adequadas para quem busca renda mensal. Seja para você sacar e usar o dinheiro da forma que você achar mais conveniente, seja para você pegar esse dinheiro e recomprar os ativos e assim você gerar cada vez mais dividendos. E a dúvida que surge na maioria das pessoas que estão começando é: como que eu monto uma carteira de investimento em fundos imobiliários? Pensando nisso, eu resolvi fazer uma carteira caso eu estivesse começando. Eu dividi essa carteira basicamente em 4 partes. Primeira parte em fundos de papéis, a outra parte em logística, shopping center e lajes corporativas. Eu escolhi esses setores pelo seguinte motivo. Vamos lá, começando pelos fundos imobiliários do tipo papel. O que seria um fundo imobiliário de papel? Seriam aqueles títulos que investem em dívidas imobiliárias. Essas dívidas imobiliárias, no geral ali, na grande maioria, elas são atreladas, elas são reajustadas em algum índice da inflação. Como no Brasil a inflação estava muito alta, então esses fundos imobiliários de papéis, eles têm performado muito bem no último ano, certo? Mas a tendência é que esse rendimento comecem a cair dentro em alguns meses. Por quê? Porque aumentaram a taxa Selic e toda vez que você aumenta a taxa Selic, a tendência é que a inflação diminua. Então, esses fundos vão começar a cair os rendimentos, mas ainda assim eles vão pagar bons rendimentos. Já a outra parte ali de 75% eu dividi em fundos imobiliários de tijolos, né, que seriam os shoppings, o setor logístico e as lajes corporativas. E por que desses setores? Porque eles são menos arriscados, eles são imóveis de fato, entende? Então eu tentei trazer alguns ativos que tivessem bastante imóveis, né? Então a gente vai ter uma diversificação de setores e de ativos com vários imóveis. E vocês vão ver aqui quando eu mostrar na tela do meu computador como que foi feita essa divisão e chega a quase 140 imóveis, tá bom? Bom, na tela do computador então, primeiramente eu preciso dizer para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de compra, vê se não vai sair comprando as coisas que tá aqui, tá certo? Se algo que você vê neste vídeo te interessar, você passa a estudar aquele ativo, aí sim você vê se faz sentido para você dentro da sua estratégia também, beleza? Então não vai sair comprando tudo que você vê em vídeos por aí, tá certo? O dinheiro é teu, você que aperta o botão lá na hora de comprar, então se o dinheiro é teu, a responsabilidade é sua. Feito? Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês também é que os preços aqui dessa planilha, eles são referentes ao fechamento do dia 30/8, beleza? Então se você estiver vendo agora, provavelmente esse preço não será o mesmo, mas a lógica se mantém, perfeito? Outro ponto que eu preciso dizer também é que as rentabilidades aqui também descritas, as rentabilidades passadas, elas não garantem rentabilidades futuras, mas nos fundos imobiliários eles são de uma certa forma mais previsíveis, então eles seguem ali uma lógica, no geral eles pagam todos os meses, então seria mais ou menos isso, beleza? Então vamos ver a lógica do negócio aqui. O porquê que eu fiz isso daqui, a minha intenção com esse vídeo, não é você sair copiando isso aqui, tá certo? É para você entender a lógica de como você pode montar a sua própria carteira de investimentos. Então vamos lá. Na parte de papéis eu separei o MXRF11 e o IRDM11. Até gaguejei aqui. É um fundo que eu gosto bastante. O MXRF é um fundo que mais tem cotistas, tá? É um fundo mais popular aí, não à toa. Também muito por causa do preço, né, dele, que tá R$10,26, é um preço bem acessível, qualquer pessoa pode comprar. E ele rendeu ali 1,22% no último mês, isso então significa 0,12 centavos, né, no caso. Então você investe R$10 nesse fundo e ganhou 12 centavos, é uma baita remuneração. Óbvio que 12 centavos não vai mudar a tua vida, mas você imagina você multiplicar isso daí por 1.000, 10.000, 1 milhão de cotas, né, desse fundo imobiliário, vai dar uma grande relevância, tá certo? Então, na parte de papéis, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é esse P sobre VP. Quando a gente fala de fundos imobiliários de papéis, o P sobre VP, ele seria o preço que está sendo negociado dividido pelo valor patrimonial. Então, quando ele estar acima de 1, quer dizer que o preço está sendo negociado acima do que teoricamente vale. Quando a gente fala de papéis, é difícil você mensurar aquilo ali. Então, eu, particularmente, aceito pagar até 1,10 do PVP. Se for de tijolo, não.
aí a gente espera um pouquinho, o papel provavelmente cai um pouquinho, você vai lá e compra. Então, no de papel, quando está até 1,10, eu aceito comprar, beleza? Então, por isso que esses dois aqui estão acima de 1, que são fundos que performam muito bem, mas a gente precisa lembrar o seguinte, os fundos de papéis eles estão pagando muito bem agora por causa da taxa de juros e da taxa Selic, e os contratos dessas dívidas, eles geralmente são reajustados por causa disso, né? Por causa da inflação ou do CDI, que está interligado ali com a taxa Selic. Beleza? Dito isso, essa seria então a minha divisão para os fundos imobiliários de papéis. Agora, os de shopping center, eu gosto muito do VISC11, ele tem 19 shoppings, então ele tem participação em 19 imóveis, em 19 shoppings. Dentro desses shoppings tem vários lojistas, então é um fundo bem diversificado, tem bastante imóvel, bastante lojista, então se alguém ali resolver dar o calote, não pagar o aluguel e tudo mais, isso não vai significar tanto na receita total do fundo. Então eu gosto de fundo assim, que tem bastante imóveis, e essa foi a ideia de montar esta carteira para vocês, beleza? O HSML11 também tem 6 shoppings, ele tem menos shoppings que o VISC, mas ainda assim é um bom shopping. Ambos estão com valor patrimonial abaixo de 1, então na teoria o preço estaria abaixo do que ele teoricamente vale. Então, por isso que eu vejo um upside aí, sem falar que estamos chegando nas datas comemorativas de final de ano, então os shoppings tendem a bombar bastante, a economia já está melhorando um pouco, então eu acredito muito nesses fundo imobiliário de shopping, então eu gosto muito desses. Tem vários outros, obviamente, mas eu quis separar 2 de cada. Por que eu quis separar 2 de cada? Porque eu acho que uma diversificação razoável, ela gira ali em torno de 8 a 12 ativos. Então, na minha tabela aqui eu coloquei até 9, mas ainda assim, isso é bem particular e também você tem que entender dos seus fundos, você tem que acompanhar, então tem a quantidade de fundos imobiliários que você é capaz de acompanhar, beleza? Dito isso, eu separei 2 do setor logístico, que seria o SDIL e o GGRC11, né? Ambos também estão com valor patrimonial, o preço, né, está abaixo do seu valor patrimonial, o que também daria aí um upside de valorização da cota, tá? A gente precisa lembrar o seguinte, o fundo imobiliário, você consegue lucrar com ele, digamos assim, através da cota, do valor da cota, então você compra a cota por X e espera que ela valorize para você, sei lá, se você quiser vender um dia, a ideia não é vender, mas enfim, você consegue essa valorização, o lucro através da valorização do papel, beleza? Além disso, todos os meses os fundos imobiliários pagam os dividendos, que são a distribuição dos lucros, né? 95% dos lucros dos fundos imobiliários é dividido entre os cotistas e você vai ganhar proporcional ao número de cotas que você tem. Nessa tabela aqui eu coloquei uma cota de cada ativo, beleza? Para você ver como que você consegue diversificar com um capital relativamente baixo. Ambos ali giram ali em torno de acima, né, de 0,80% no mês do seu rendimento. E eu gosto também da diversificação, né? Um tem 5 imóveis, a estratégia desse fundo imobiliário aqui é mais last mile, né? Ele tem os galpões logísticos dele ali próximo a grandes capitais, estrategicamente posicionado para que o cara que compra, sei lá, no e-commerce, ele às vezes consiga receber até no mesmo dia, porque esse galpão logístico está perto da onde ele vai distribuir, entendeu? Então, eu gosto desse tipo de movimento desse fundo. E o GGRC tem 20 fundos aí, 20 imóveis, né, 20 galpões aí, e também está super bem diversificado, perfeito? Eu coloquei aqui nos lajes corporativas, eu coloquei um de varejo, porque justamente como eu falei desse momento do país, então no caso das lajes corporativas, os escritórios estão voltando aí, né, muita empresa deixou o home office de lado, e o varejo provavelmente vai estourar bastante aí por causa do final do ano, né, o Brasil bate recorde direto aí de vendas de final de ano, a galera não deixa de dar presente para ninguém, então eu gosto desse tipo de fundo, também está abaixo do valor patrimonial, o preço, né, tá abaixo do seu valor patrimonial, o que eu gosto bastante. Sem falar na diversificação, né, gente, olha isso, o Vino 10 tem 10, Vino 11 tem 10 imóveis, o mais famoso, o mais importante ali, teoricamente, seria a sede da Globo lá em São Paulo,
Enfim, é um fundo bem legal, bem bacana. Eles subiram bastante, esse tipo de fundo subiu bastante no último mês, mas ainda assim eu vejo boas expectativas para ele, tanto na valorização do papel, quanto no rendimento mesmo da receita, tá? Então, provavelmente eles vão começar a pagar até melhor. E o RBVA, nem se fala, né? 79 imóveis. Então, assim, é inquilino pra caramba, é diversificado pra caramba. Então, assim, quando você diversifica bastante imóveis e inquilinos, você diminui o risco da inadimplência, né? Do calote. Então, se algum ou outro não pagar, o todo ali não se prejudica, né? E assim, a sua carteira também não. Eu decidi colocar aqui um fundo de fundo, que são os FOFs, que é o BCFF11. Então, ele também está abaixo do seu valor patrimonial. E o que seria esses FOFs? Seria um fundo, o BCFF11, ele compra outros fundos. É como se ele montasse a carteira dele e você, investidor, falasse, eu não quero sair comprando X, Y ou Z. Eu vou investir nesse tipo de fundo porque ele mesmo vai fazer essa diversificação e eu acredito no trabalho do gestor. Ali tem várias questões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que sim, é uma boa alternativa para quem está começando, para quem está começando a investir, está começando a estudar. Então sim, vale a pena ter, tá bom? E aqui ele especifica mais ou menos como que ele investe. Então, esse BCFF11, ele investe ali 55% dos fundos que ele tem em carteira, 55% é em papel, 25% em comercial, logística, shopping, tal. Então tá tudo descrito. Então eu gosto bastante dessa diversificação. E no gráfico aqui de pizza você consegue ver que a ideia era fazer 25% de cada setor, né? Como eu falei anteriormente. Mas a conta nunca vai dar exatamente, então a gente sempre tenta fazer proporcional. Eu vejo aqui que o logístico está com 29%, mas conforme eu for aportando mais dinheiro e tudo mais, eu vou jogando em outros setores para sempre ficar nesse sistema assim de 25%, tá? Não que você não possa ter mais em um, menos em outro, depende muito da situação. Perfeito? Dito isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento aqui para vocês, lembrando que na soma desse todo aqui, dessa carteira que eu fiz, dariam então, você seria dono aí, você teria participação em 139 imóveis, e tudo isso daqui você conseguiria por R$ 747,25, não é um valor estratosférico assim, né? A grande maioria talvez consiga, se também não conseguir, não tem o menor problema. A gente pode ver que tem fundo imobiliário que custa R$10, tem fundo imobiliário que custa 49, tem fundo imobiliário de 70, de 90, de 100, 110, 116, quer dizer, tem vários, gente, isso aqui é só uma parte, tá bom? Tem diversos outros fundos imobiliários, então se você gosta desse setor, estude, veja meus vídeos, veja outros vídeos também, procure conhecer do que você está fazendo, porque é aquilo que eu falei, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua, então estude, não copie nada dos outros, entenda a lógica por trás da diversificação do setor, de ativos, e só assim você vai conseguir diminuir eventuais riscos, né? Além de, o ponto mais importante para você diminuir o risco de qualquer investimento é quando você passa a conhecer sobre aquele investimento. Então o conhecimento, ele diminui qualquer tipo de risco, porque daí você vai falar, pô, esse daqui eu gosto, esse daqui eu não gosto, esse daqui eu entendo, esse daqui eu entendo, esse daqui é demais para mim, é muito arriscado, é menos arriscado. Então, vai de cada um, vai do perfil de cada um, não tem investimento certo, não tem investimento errado, tem investimento certo para o seu objetivo, para o seu tipo de investidor. Perfeito, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau!